Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. Obrigada, irmão. Quero agradecer também ao pastor pela confiança. Gostaria de pedir a vocês que vocês preguem junto comigo. Amém? Quero abrir aqui em Lucas 15, do versículo 11. Confesso que eu nunca trouxe essa palavra. É uma palavra que está no meu coração há muitos anos. Já me coloquei muito nesta palavra. Amém, igreja? Amém. E disse-lhe: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me parte dos bens, eu que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus afazeres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com a vida desordeira. Podem assentar. Amém? Eu creio que a maioria daqui conhece essa parábola. É uma parábola que eu estudei muito e venho estudando ao longo do tempo. Meu pastor já pregou ela umas 2 vezes, outros amigos também. E é para que a gente pense muito nessa parábola. Porque aqui nós estamos falando, quando Jesus falou dessa parábola, eu creio que ele fez igual quando foram levar aquela prostituta para que ele a julgasse. Eu vejo Jesus assim, sentado no chão, mexendo na terra e contando essa parábola para as pessoas que estavam ao redor dele. Porque se a gente prestar atenção nas parábolas de Jesus, a gente vê que ele quer contar para a gente, mas que essa história entre no nosso coração e venha para a nossa mente, para que a gente preste atenção que ele não cobra nada de nós, que tudo que ele quer de mim e de você é de livre e espontânea vontade. Amém, igreja? Aqui ele está dizendo, aqui ele está contando a história de um pai e 2 filhos. O primeiro filho, mais jovem, com o pai vivo, ele pede a sua herança. Ele tinha casa, ele tinha fazenda, ele tinha empregados, ele tinha uma vida tranquila, mas ele não era feliz. Ele não estava satisfeito. Ele queria conhecer o mundo. E isso acontece muito conosco. Por muitas e muitas vezes, nós estamos em lugares aonde nos tratam bem, aonde nós temos achego, nós temos comida boa, nós temos amigos, nós temos pais espirituais, nós temos tudo o que precisamos para ser feliz. Mas mesmo assim, nós queremos
conhecer o mundo. E aqui, o pai não questionou. Ele não questionou nenhuma vez. Ele nem chegou a responder ao filho. Ele vivo, porque só se reparte uma herança quando alguém morre. Mas esse pai estava vivo. Mas o filho jovem estava perdido. E ele dividiu a sua herança com os 2 filhos. E entregou a herança ao filho mais novo. E tudo bem. Mas nós vemos aqui que Jesus conta que o filho ficou mais alguns dias em casa. Olha Deus agindo. Deus ainda permitiu que ele ficasse mais alguns dias para ver se era isso mesmo que ele queria. É muitas vezes quando nós queremos sair do ambiente da igreja, aonde nós temos todo o respaldo espiritual, e queremos ir embora. Não, aqui não está bom. Eu quero ir embora. Eu quero conhecer outro lugar, eu quero conhecer outra igreja. Eu quero ter uma experiência diferente com outros pastores, com outros líderes. Eu vou conhecer. Mas Deus deixou que ele ficasse mais alguns dias. Porque se ele tivesse decidido realmente, ele teria ido embora imediatamente. Porque você já estava com a sua herança na mão. Por que você quis ficar mais alguns dias? Porque lá no fundo, você sabia que você não iria fazer um bom negócio. Aleluia? E ele saiu dali. Depois de alguns dias ele saiu. E havendo ele gastado tudo naquela terra, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele foi para a rua. Ele foi para outro lugar. Ele foi conhecer as baladas. Ele foi conhecer sexo. Ele foi conhecer tudo que o mundo poderia lhe oferecer. Ele foi desfrutar do que ele achava que seria perfeito para ele. E o diabo fez dele gato e sapato. Porque é assim que o diabo faz comigo e com você. Eu quero dizer a você que isso já aconteceu comigo. Eu já saí daqui dessa igreja. Eu quis conhecer novas igrejas. Eu quis conhecer, eu achava que iria ser melhor do que eu tinha aqui. Eu estava iludida por mim mesma. Eu estava dando meus ouvidos a Satanás. E eu queria conhecer o que as outras igrejas poderiam me oferecer, irmãos. Ah, como eu me decepcionei.
eu comecei a ficar com fome espiritual. Eu muitas vezes sentada em outras cadeiras, eu via e sentia saudades da minha casa. Mas o medo de voltar era tão grande que eu comecei a me alimentar de qualquer jeito. Mas a saudade doía. A saudade doía de uma forma tão grande que quando o grupo de louvor começava a tocar nas outras igrejas, eu via o grupo de louvor do Ministério Hope. Quando chegava na hora da palavra, eu sentia falta dos conselhos do meu pastor. E eu dizia para mim mesma, eu estava no paraíso e eu não me sentia feliz. Eu estava num lugar onde eu tinha um banquete, mas o meu espírito de rebeldia me levou para outros lugares. Lugares onde eu não poderia levantar nem para beber água, porque eu sentia vergonha. E eu ficava pensando, o que será que está sendo pregado hoje? E eu vejo que aconteceu aqui a mesma coisa com o filho pródigo. Ele se empolgou, gastou tudo que ele tinha e não recebeu nada. Eu não sei, porque Deus falou tanto comigo nessa parábola. Eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu tenho passado. E esse moço, ele se juntou aos outros da cidade, naquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas, com os porcos que comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome. É assim quando a gente sai da casa do nosso pai. A gente acha que vai ter uma vida superior ao que nós temos, que nós vamos crescer, que nós vamos ser famosos, que a gente vai ganhar dinheiro, que a gente vai ter vida nova, que nós vamos pregar, que nós vamos cantar, que nós vamos trabalhar na obra, que nós vamos ser reconhecidos, que o nosso nome vai lá na frente. E o Senhor está ensinando que não é nada disso. Aqui diz na parábola que ele morava numa fazenda.
aonde ele comia o porco. E aqui ele está comendo a lavagem do porco, que nem isso dava para ele comer. Nem isso dava para ele comer. Irmãos, eu estou contando tudo isso para vocês com as minhas palavras, porque é assim que o Senhor, através do Espírito Santo, Ele fala comigo. Ele fala comigo da maneira mais fácil, da maneira mais simples que possa chegar ao teu coração e dizer a você: olha, o Senhor não vai te obrigar a ficar com Ele em nenhuma situação. Você é livre para escolher o seu caminho. Você é livre, as suas escolhas são livres. Mas a conta é tua. A conta é tua. Eu não vou pagar a sua conta. As nossas escolhas muitas vezes são tão ruins. Nós entramos em cada armadilha, mas nós não devemos pôr culpa em ninguém, porque nós não somos crianças. Se eu errar, eu vou pagar. Se fazemos uma boa ação, recebemos uma boa ação. Se fazemos uma péssima ação, pagaremos por ela também. E foi aqui que ele começou a sentir a falta da casa do Pai. A casa do Pai. Quantas vezes nos damos valores à casa do nosso Pai, aonde nós sentimos o carinho dele sem tocá-lo. Quantas vezes nós estamos desesperados e a gente não fala, agora eu estou perdido, mas imediatamente o Senhor entra e Ele começa a acalmar o nosso coração. E é a hora que a gente fala, eu vou voltar para a casa do meu Pai. Porque eu e você, nós não somos órfãos. Muitas vezes nos sentimos só. Nos sentimos perdidos. Mas não somos órfãos. E ele pensou em seu pai. Ele pensou nos empregados dos seus pais. Do seu pai. Que comiam, que bebiam, juntamente ali, todos juntos, porque na casa do Pai, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu tenho
Eu não sou diferente. Na casa do Pai, todo mundo come a mesma coisa. E Ele quer que a gente come do melhor. É a gente que fecha a boca e não deixa a comida entrar. E dizendo espiritualmente, nós fechamos o nosso ouvido e não deixamos o alimento espiritual entrar. E ele caindo em si. Quantos servidores do meu pai têm suficiente e sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Ele direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como os dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi ao seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei a melhor veste-o, ponde-lhe um anel em sua mão e calçados aos seus pés. Traz-lhe aqui um novilho cevado, mata-o e comamos, alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Irmãos, quando nós nos afastamos de Jesus e queremos o mundo, achamos que o mundo é melhor do que tudo, e damos a nossa cara a tapa e vemos que erramos. O mundo é ruim, ele é perverso, ele judia, ele não tem dó. Ele pisa em você até que você não suspire mais. Depois ele te joga fora. Mas nós temos para onde voltar. E esse filho voltou para a casa do pai. E ele foi bem recebido. Foi quando eu lá atrás, eu saí daqui. Depois de ter apanhado muito aí fora, eu falei: eu vou voltar sim. Eu vou voltar para o Hope. Aconteça o que acontecer, eu vou voltar. E eu me lembro que eu entrei por aquela porta, sentei ali aonde sento até hoje. Fui muito bem recebida. Fui acolhida. Pastor Adão me recebeu com um abraço, a pastora Ruth, as irmãs, que graças a Deus eu sempre tive muita boa amizade com meus irmãos. E eu voltei.
Nessa noite foi a noite mais feliz da minha vida. Porque eu sentia o cheiro. Eu sentia o cheiro dos meus irmãos. E isso é muito importante. E eu não vou dizer a vocês que eu já não tive vontade de sair de novo. Porque nós somos pecadores. Mas eu sabia que se eu saísse, eu ia voltar de novo. Por que eu estou falando isso para você? Não saia da onde você está sem a direção de Deus. Deus é Ele que cuida de você nos momentos mais difíceis. Não vai ser a pessoa que está te induzindo a fazer isso. Nós somos fracos. Mas aqui, nessa parábola, ele voltou para o pai. E o pai o recebeu quando viu ele de longe. Ele já abriu o braço dele e deixou que ele o viesse abraçar, e eles se abraçaram, porque vai ser assim quando Jesus voltar. Vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma com o filho que está longe, com o filho que está magoado, com o filho que está triste. O Senhor não quer deixar ninguém para trás. E o Senhor imediatamente mandou que trocassem as vestes dele, que dessem o melhor para ele, que matassem a melhor novilha. É igual quando voltamos, quando aceitamos Jesus como Salvador, como entramos de novo. Olha, eu quero servir ao Senhor realmente, eu quero me dedicar, eu não vou errar mais, eu vou vigiar mais. Porque o Senhor colocou dons diferentes em minha vida. O Senhor colocou uma nova canção em minha vida. Eu quero dizer para você, vale a pena demais estar com Jesus. É dessa forma que, olha, é dessa forma que Jesus se sente. Ele faz quando você volta de novo para a casa dele. É dessa forma que Jesus, ele faz quando você fala: não, eu não quero mais saber do mundo, o mundo não me interessa. Eu quero viver as maravilhas que o Senhor tem para mim. E para finalizar, o filho mais velho não gostou da vinda, da volta do filho pródigo. Ele não gostou, porque ele já era crente velho de igreja, que vinha a todos os cultos, e ali ele fazia de tudo um pouco,
Mas a melhor coisa ele não fazia. Ele não era servo, ele não tinha intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós vamos vir para a igreja, todos os cultos, ficaremos sentados nessa cadeira 30, 40 anos, achamos que somos melhores que os outros, e quando vemos alguém que saiu há muito tempo abrir aquela porta e entrar, a gente fica triste. Ela voltou, ele voltou, e olha como ele foi recebido pelo pastor, pela pastora. Mas o que acontece? Eu vou te falar qual é a diferença. A diferença está na intimidade. A diferença está como você vê Jesus. A diferença é que a pessoa se derrama aos pés do Senhor e você só quer limpar. E você só quer estar ali. E o Senhor quer mais de você. Ele quer o seu coração. Ele quer realizar os teus sonhos, mas sabendo que você tem intimidade, que você não deixa de contar nada para Ele. E Ele fala para o filho mais velho: eu te dei tudo, todos esses anos. Eu te dei amor, eu cuidei de você, eu cuidei da tua família, eu fiz milagres na sua vida, eu mudei a tua história, eu estive com você agarradinho todo esse tempo, e você não percebeu. E o seu irmão que voltou, ele estava na rua, ele estava perdido, ele estava morto, mas ele ressuscitou. Essa noite, eu quero orar. Eu quero dizer para você: é tempo de voltar para a casa do Pai. É tempo de deixar as picuinhas de lado. É tempo de perdoar. É tempo de fazer amizade. É tempo de ressuscitar, de abrir a porta ali de novo e entrar e falar: ó, eu estou na casa do Pai. É para dizer para você que está aí me ouvindo: ó, sai daí, sai dessas quatro paredes, vai para uma igreja aonde você possa se alimentar, aonde você vai ter um banquete esperando por você. Eu quero dizer a você: volta para casa. Tem cama quentinha, tem amor, tem companheirismo. Volta para casa.
Jesus está esperando você.